Agora vamos falar um pouquinho de algumas técnicas de coleta de dados. Entre elas temos as listas de verificação, que ajudam a gerenciar as atividades de controlar a qualidade de forma estruturada, as folhas de verificação, que também são conhecidas como folhas de resultado, e são usadas para organizar os fatos de uma maneira que facilite a coleta e de dados úteis sobre um possível problema de qualidade. São especialmente úteis para coletar dados de atributos durante a realização de inspeções para identificar defeitos, por exemplo, dados sobre as frequências ou consequências de defeitos coletados. Então, nessa figura, vocês podem observar que nós temos os defeitos. Então, aqui, por exemplo, arranhão pequeno, arranhão grande, torto, componente ausente, cor errada e erro de etiquetamento. E aqui nas colunas nós temos as datas. Então, são as datas onde será verificado se há defeitos em uma determinada quantidade de produtos. Então, na data 1 foi identificado naquela amostra um defeito de arranhão pequeno, 3 torto, 5 componentes ausentes, 2 de cor errada e um erro de etiquetamento. E assim, para os próximos dias também foram coletadas, até que no final do período foram identificadas o total de cada um desses defeitos aqui que foram especificados. Então, é uma maneira que facilita o registro desses defeitos. Outra técnica utilizada é a amostragem estatística, que envolve a escolha de parte de uma população de interesse para inspeção. Por exemplo, eu vou selecionar aleatoriamente 10 desenhos de engenharia de uma lista de 75. A amostra é obtida para medir controles e verificar a qualidade. A frequência e os tamanhos das amostras devem ser determinados durante o processo planejar gerenciamento da qualidade. Questionários e pesquisas também podem ser usados para coletar dados sobre a satisfação de clientes após a implementação do produto ou serviço. O custo referente a defeitos identificados nas pesquisas pode ser considerado custos de falhas externas no modelo de custos de qualidade e pode ter grandes implicações de custos para a organização. As análises de desempenho também podem ser utilizadas para medir, comparar e analisar as métricas da qualidade definidas pelo processo planejar o gerenciamento da qualidade em relação aos resultados reais obtidos. E uma outra técnica seria a análise de causa raiz, que é usada para identificar a origem de defeitos. A inspeção é o exame do produto resultante de um trabalho para determinar se está em conformidade com os padrões documentados. Os resultados de inspeções geralmente incluem medições e podem ser conduzidos em qualquer nível. É possível inspecionar os resultados de uma única atividade ou o produto final de um projeto. As inspeções podem ser chamadas de revisões, revisões por pares, auditorias ou homologações. Em algumas áreas da aplicação, esses termos têm significados mais restritos e específicos. As inspeções também são usadas para verificar reparos de defeitos. Os testes ou avaliação de produto é uma investigação organizada e estruturada realizada para fornecer informações objetivas sobre a qualidade do produto ou serviço que está em teste, em conformidade com os requisitos do projeto. A intenção dos testes é encontrar erros, defeitos, bugs ou outros problemas de não conformidade no produto ou serviço. O tipo, a quantidade e a extensão dos testes necessários para avaliar cada requisito são parte do plano de gerenciamento da qualidade do projeto e dependem da natureza do projeto, do tempo, do orçamento e outras restrições do projeto. Os testes podem ser realizados ao longo de todo o projeto, à medida que diferentes componentes do projeto são disponibilizados e também no final do projeto, nas entregas finais.
Os testes no início do projeto ajudam a identificar problemas de não conformidade e ajudam a reduzir o custo de corrigir os componentes não conformes. Diferentes áreas de aplicação requerem diferentes testes. Por exemplo, o teste de software pode incluir testes de unidade, testes de integração, de caixa preta, de caixa branca, testes de interface, de regressão, testes alfa, entre outros. Em projetos de construção, os testes podem incluir a resistência do concreto, testes de trabalhabilidade do concreto, ensaios não destrutivos em canteiros de construção para testar a qualidade das estruturas de concreto endurecidas e testes de solo. Em desenvolvimento de hardware, os testes podem incluir ensaio de estresse ambiental, testes de resistência de componentes, testes de sistemas, entre outros. Como técnicas de representação de dados, nós temos o diagrama causa e efeito, que são usados para identificar os possíveis impactos de defeitos da qualidade e de erros. Temos também os gráficos de controle, que são usados para determinar se um processo é estável ou não, ou se tem um desempenho previsível. Os limites de especificação superior e inferior baseiam-se nos requisitos e refletem os valores máximo e mínimo permitidos. Os limites de controle superior e inferior são diferentes dos limites de especificação. Os limites de controle são determinados usando princípios e cálculos estatísticos padrão para finalmente estabelecer a capacidade natural de um processo estável. O gerente do projeto e as partes interessadas apropriadas podem usar os limites de controle estatisticamente calculados para identificar os pontos em que a ação corretiva será adotada para impedir desempenho que permaneça fora dos limites de controle. Os gráficos de controle podem ser usados para monitorar vários tipos de variáveis de saída. Embora sejam usados mais frequentemente para rastrear as atividades repetitivas necessárias para produzir lotes manufaturados, os gráficos de controle também podem ser usados para monitorar variações de custos e prazos, volume e frequência de mudanças no escopo ou outros resultados de gerenciamento, para ajudar a determinar se os processos de gerenciamento do projeto estão sob controle. Os histogramas podem demonstrar o número de defeitos por origem ou por componente, e os diagramas de dispersão podem mostrar o desempenho planejado em um eixo e o desempenho real em um segundo eixo. As reuniões que podem ser usadas como parte do processo controlar a qualidade são a análise das solicitações de mudanças aprovadas, sendo que todas as solicitações de mudanças aprovadas devem ser analisadas para verificar se foram implementadas como aprovadas. Essa análise também deve verificar se mudanças parciais estão incluídas e todas as partes foram implementadas, testadas, concluídas e certificadas adequadamente. Também podem ser feitas reuniões para identificar as lições aprendidas ou retrospectivas. Essas reuniões são realizadas com a equipe do projeto para discutir elementos que foram bem-sucedidos no projeto ou em determinada fase do projeto, o que pode ser melhorado, o que incorporar no projeto em andamento e em projetos futuros e o que adicionar aos ativos de processos organizacionais. Medições de controle da qualidade são os resultados documentados das atividades de controlar a qualidade. Devem ser captadas no formato especificado no plano de gerenciamento da qualidade. Uma das metas do processo controlar a qualidade é determinar a correção das entregas. Os resultados de realizar o processo controlar a qualidade são as entregas verificadas que se tornam uma entrada do processo validar o escopo para a aceitação formal do projeto. Se houver quaisquer solicitações de mudanças ou melhorias relacionadas às entregas, elas podem ser alteradas, inspecionadas e reverificadas. As informações sobre o desempenho do trabalho incluem o cumprimento de requisitos do projeto, causas para rejeições, retrabalho necessário, recomendações para ações corretivas,
listas de entregas verificadas, status das métricas de qualidade e necessidade de ajustes no processo. Se ocorrerem mudanças durante o processo, controlar a qualidade que possam impactar qualquer dos componentes do plano de gerenciamento de projeto ou os documentos do projeto, o gerente do projeto deverá enviar uma solicitação de mudança. As solicitações de mudança são processadas para revisão e disposição através do processo realizar controle integrado de mudanças. Como saídas neste processo, temos as atualizações no plano de gerenciamento de projetos. Qualquer mudança no plano de gerenciamento de projeto passa pelo processo de controle de mudanças da organização através de uma solicitação de mudança. Os componentes que podem requerer uma solicitação de mudança para o plano de gerenciamento de projeto incluem ao plano de gerenciamento da qualidade. Uma outra saída seriam as atualizações dos documentos do projeto. Os documentos do projeto que podem ser atualizados como resultado deste processo incluem o registro das questões. Muitas vezes, uma entrega que não cumpre os requisitos de qualidade é documentada como uma questão. O registro das lições aprendidas. O registro das lições aprendidas é atualizado com informações sobre a origem dos defeitos da qualidade e como poderiam ter sido evitados, assim como abordagens que funcionaram bem. Registro dos riscos. Novos riscos identificados durante esse processo são anotados no registro dos riscos e gerenciados usando os processos de gerenciamento de riscos. Documentos de teste e validação. Os documentos de teste podem ser modificados como resultado desse processo para aumentar a eficácia dos testes futuros. Por hoje é só e até a próxima!